O governo americano decidiu classificar PCC e Comando Vermelho como organizações terroristas, criando um enorme constrangimento para o governo brasileiro, que vem se opondo a esse tipo de classificação. E às vésperas de uma eleição, na qual o governo Lula tem como principal vulnerabilidade o que é percebido pelo público em geral como incapacidade de combater o crime organizado. Do ponto de vista dos efeitos práticos no enfrentamento a PCC e CV, há uma grande discórdia entre especialistas sobre essa classificação desses grupos como terroristas e dúvidas mesmo dentro das Forças Armadas brasileiras, para as quais é considerada essencial a cooperação com as forças militares americanas, de preferência sem politização. Mas é exatamente a politização o ponto central neste momento. Em princípio, o governo americano dispõe agora, em relação ao governo brasileiro, de um formidável arsenal legal para, anotem, excluir do sistema do dólar instituições financeiras brasileiras que tenham vínculos com organizações declaradas como terroristas. 2. Sancionar empresas brasileiras ou multinacionais que operam no Brasil que paguem a intermediários ligados a facções terroristas. 3. Barrar a entrada nos Estados Unidos de pessoas com qualquer tipo de ligação a esses grupos. Mas a questão central é política, em duas esferas. A nova doutrina de segurança nacional americana exige dos países desta área alinhamento total com o que os Estados Unidos considerem questões de seu interesse, inclusive na área do crime transnacional. E o governo americano está empenhado em favorecer grupos políticos com os quais tem proximidade, fora do Brasil e aqui no Brasil, onde o caso é a família Bolsonaro. Nesse sentido, é um instrumento do governo americano, essa classificação, de coerção diplomática e, eventualmente, até militar, e de ajuda política a Flávio Bolsonaro, antes das eleições. Nessa edição, falaremos também do acordo quase finalizado, é o que dizem, né? A gente está cansado de anunciar isso, para encerrar, ou pelo menos prolongar o cessar-fogo entre Estados Unidos e Irã. Primeiro vamos aos participantes da roda. Muito obrigado a você, Cromar de Souza, analista político, CEO da consultoria Dharma Politics, professor da Fundação Dom Cabral, pela sua presença aqui no estúdio. Boa noite. Boa noite, William. Prazer. Temos Daniel Rittner. Boa noite, Daniel. Lourival Santana, prazer, como sempre, tê-lo a bordo. Caio Junqueira, boa noite. Os Estados Unidos anunciaram nesta quinta-feira que vão classificar o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas. A designação vinha sendo defendida pelo presidenciável Flávio Bolsonaro em várias agendas com autoridades americanas em Washington, enquanto o governo Lula teme riscos até econômicos relacionados a essa medida. Vamos tentar entender os impactos disso, confira. As designações do Comando Vermelho e do Primeiro Comando da Capital como grupos terroristas foram divulgadas pelo Departamento de Estado americano nesta quinta-feira e ignoram a tentativa do Brasil de barrar a iniciativa. O governo Lula buscava negociar um pacote com Donald Trump para o combate ao crime organizado. A classificação já era estudada pelo governo Trump, mas o anúncio ocorre após a visita do senador Flávio Bolsonaro, pré-candidato a presidente, ao secretário de Estado norte-americano Marco Rubio. As designações abrem espaço para interferência americana em território brasileiro. O governo teme ainda a exploração política do tema por bolsonaristas durante a campanha eleitoral. Rubio diz que o governo Trump usará todas as ferramentas disponíveis para assegurar os interesses dos Estados Unidos e interromper o fluxo de recursos que financiam narcoterroristas violentos. A medida dá instrumentos a Washington para impor restrições capazes de afetar o sistema financeiro brasileiro. Empresas e instituições financeiras do país ficam expostas por manter negócios, contratos ou transações de qualquer natureza com suspeitos de ligação com o PCC e o CV. Historicamente, os Estados Unidos impõem estas designações contra organizações políticas paramilitares no Oriente Médio e na América Latina. Mas Donald Trump tem utilizado a medida como um instrumento de pressão em meio a um discurso de guerra às drogas dentro dos Estados Unidos. Foi com base no mesmo discurso que os Estados Unidos, sob Trump, justificaram a operação contra Nicolás Maduro na Venezuela.
realizaram uma operação com forças militares do Equador contra cartéis locais. Ameaçaram atacar militarmente grupos do México, mesmo que sem o aval de autoridades locais, e apoiaram publicamente um candidato que terminou eleito na eleição presidencial em Honduras.